Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração, dos mais variados tipos de processos e assuntos que interessam a um imigrante que já está em Portugal ou para aquele que pretende vir a Portugal. Portanto, esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho. Hoje, como diz a nossa capinha, nós vamos falar a respeito de uma matéria que já foi objeto de algumas notícias aqui em Portugal, também no Brasil e mundo afora, evidentemente, e que trata de um problema sério, grave, que vem ocorrendo numa repartição consular portuguesa. Inicialmente falávamos do Rio de Janeiro, agora falamos do Rio de Janeiro e São Paulo, envolvendo, inclusive, também já se menciona aqui nesta matéria que foi trazida hoje pelo portal de notícias do DN, Diário de Notícias, depois pelo JN, depois pela TSF e assim adiante, por vários portais de notícias aqui em Portugal. Também se fala em VFS, aquela empresa que foi contratada pelo Estado português, assim como é por vários outros países, por vários outros estados, para tratarem da análise, da organização de documentos para a submissão de pedido de visto consular. Então, nós temos aqui uma situação bastante crítica, bastante complicada. Isto envolve corrupção nas suas mais variadas vertentes. São crimes passíveis de pena, de prisão, além de outras, e que surgiram através de algumas denúncias há tempos atrás. E o Estado português, por óbvio, como é envolvido e parte interessada neste processo, criou uma equipe, criou uma força-tarefa, eu vou dizer assim, composta por vários investigadores, polícia judiciária, polícia de segurança, por AIMA, por CEF, enfim, todos aqueles que são aí responsáveis. Se vocês tiverem o tempo e a dedicação de lerem a matéria, porque a matéria é extensa, eu não vou fazer a leitura toda da matéria aqui, porque não faz sentido, mas eu vou disponibilizar a matéria do DN aqui embaixo, para que você possa ler e entender o que está acontecendo lá no Brasil, dentro das repartições consulares portuguesas, com evidência para Rio de Janeiro e São Paulo. Não se fala ainda das outras. Nós temos várias representações consulares de Portugal no Brasil, mas especificamente esta matéria trata de Rio de Janeiro e São Paulo. E por que estas duas? Porque, infelizmente, é aonde estão instaladas as sedes do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, são organizações criminosas que lidam com o tráfico de substâncias entorpecentes, estupefacientes, deem o nome que quiser. São organizações criminosas, ponto. Assim determinadas e reconhecidas pela justiça, quer brasileira, quer a justiça internacional. O que acontece? Eu vou colocar na tela para vocês a matéria. Eu vou dar uma passada rápida pela matéria, mas temos de ter em conta que estas instituições foram, segundo a matéria, estão sendo, segundo a matéria, alvo de infiltração por parte destas instituições, por parte destas organizações criminosas, no sentido de obter a facilitação de entrada em Portugal através da concessão de vistos consulares e até processos de nacionalidade, o que é muito mais grave do que o simples visto consular, porém, é óbvio e todos sabemos que através do visto consular você pode chegar à nacionalidade. Do quê?
dos seus integrantes, principalmente dos cabecilhas, como a gente diz aqui, daqueles que são cabeça, daquelas pessoas que são importantes na instituição, né, na organização criminosa, e desta forma conseguem, através destas pessoas, organizar e infiltrar e trazer e organizar todo o tráfico entre Brasil e Portugal. E Portugal, evidentemente, ramifica-se pelos demais países da União Europeia. A notícia é bombástica. As informações são realmente impressionantes. Não são informações e afirmações nossas, são informações que estão na matéria. Portanto, é um simples comentário através deste canal, daquilo que foi exposto e está expresso no jornal. Sabemos, evidentemente, de que isto não é a primeira vez, já há muito tempo vem-se tendo notícias, informações, de que escorrega um troco aqui, escorrega um euro ali, escorrega 200 euros ali. As coisas andam mais rápidas ou menos rápidas dentro destas instituições. E isto não é nenhuma coisa que é desconhecida das autoridades, tanto do Brasil, das suas instituições, quanto de Portugal, nas suas instituições. Basta ver o que ocorreu com o pessoal que fazia parte do quadro do CEF. Diretores, inspetores e por aí afora. Portanto, não é dizer que isto aqui, porque isto é Brasil. Não, não é Brasil, não. Isto aqui acontece em qualquer lugar do mundo. Neste momento, nós estamos trazendo informação relacionada ao Brasil, dentro de uma repartição, dentro de um braço do Estado português. Inclusive, levou a um dos embaixadores a ser afastado do Brasil, foi para outro país, para outro continente. Por quê? Por medida de segurança. Porque lá já não se sentia mais seguro. E não só ele. A matéria, inclusive, traz a informação de que o consulado, de que o Estado português teve de contratar empresas privadas de segurança armada para fazerem a segurança destas instituições. Portanto, a gente percebe que não é brincadeira, o assunto é muito sério. É muito sério. Para a segurança daqueles que lá trabalham, que fazem o seu trabalho, que fazem o seu trabalho correto, para os seus familiares, porque a instituição criminosa, essas organizações, não querem saber se é o Zé que está lá na plataforma trabalhando e fazendo aquilo que eles querem ou não, ou se é o pai, a mãe, o irmão, o filho, o tio, a tia. Uma vez que tenha vínculos, a organização criminosa vai atrás. Infelizmente é assim. E cá estamos nós, falando de nacionalidade, falando de visto consular. Sempre digo que o visto consular é a maneira correta, a maneira certa. Agora, não vamos dizer com isto não pode ser admitido, de que todo órgão português lá no Brasil está sujeito a isto, que todo ele está envolvido com isto, de que todo funcionário do Estado português que está trabalhando nestas repartições é uma pessoa que se deixa corromper. Mas uma coisa é certa, a luz vermelha acendeu. E acendeu, inclusive, em defesa destes, que somos bons. Porque há os ruins. Isso é assim, é a vida. No meio de um grupo, sempre há um que dá o passo ou mais à direita ou mais à esquerda. E abre o bolso do paletó e deixa escorregar uma nota para dentro, quando ela não deveria de entrar. Sempre há isto. Em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer setor, em qualquer país deste mundão velho afora. Mas aqui estamos falando de Brasil. Quero lembrar o trabalho do senhor Robson, que fez
um estudo aqui em Portugal e já levantou há tempos atrás também a questão relacionada à falta de informação fidedigna, correta, precisa, indiscutível a respeito do certificado de antecedentes criminais brasileiros, que não reflete a realidade do país. Por que não? Porque existem milhares de mandados de prisão em aberto e pessoas que estão com mandado de prisão em aberto pelo cometimento de qualquer crime, não importa qual, conseguem emitir no portal da Polícia Federal Brasileira uma certidão de antecedentes criminais dizendo que nada consta em seu nome. Uma falha grave que já falamos, já foi inclusive objeto de vídeo aqui pelo canal e que nós falamos novamente. E isto tudo passa por isso aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês o que diz esta matéria, porque é muito interessante, sem a menor sombra de dúvidas, e é interessante. Nós temos aqui a informação. PJ investiga a infiltração das duas maiores organizações criminosas do Brasil. Por razões de segurança, a Polícia Federal não permitiu duas buscas previstas para a casa de suspeitos em zonas controladas pelo Comando Vermelho, a segunda maior organização criminosa brasileira. As autoridades acreditam que este grupo e o primeiro comando da capital, o maior do país, têm cúmplices no consulado para colocar em Portugal operacionais seus. Portanto, corrompem o cidadão que está lá cumprindo com o seu dever ou conseguem se infiltrar. Abre uma vaga, vai você, filho, vai lá e resolve o assunto para a gente. Nós precisamos disto. Pronto. E aí, estes que estão lá trabalhando para as organizações conseguem, desta forma, infiltrar em Portugal os seus operacionais. Bem, a Polícia Judiciária suspeita que as duas maiores organizações criminosas do Brasil, que é o primeiro comando da capital, PCC, de São Paulo, e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, podem estar envolvidas e ter beneficiado de um esquema de legalização ilícita e obtenção de vistos para colocar operacionais seus em Portugal. Veja esse detalhezinho aqui. Casos de mortos ressuscitados que obtiveram nacionalidade portuguesa com falsificação de documentos. Um dos crimes em causa. Mas também indícios de corrupção, participação econômica em negócios, acesso ilegítimo, usurpação de funções, abuso de poder e peculato, entre outras situações, foram detectados no consulado de Portugal, no Rio de Janeiro, no âmbito de investigações da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, inquéritos titulados pelo DIAP de Lisboa. Situação do momento. Quase uma dezena de arguidos, a maioria brasileiros, funcionários, ex-funcionários e pessoas próximas destes funcionários. As autoridades do Ministério Público e da UNCC têm em mãos uma centena de processos administrativos sob suspeita de fraude e, até agora, já identificaram perto de 30 cidadãos brasileiros que terão viajado para Portugal usando o esquema ligado às redes criminosas. É triste, mas é verdade. Na primeira fase, a convicção era de que se tratavam de intermediários das organizações criminosas, mas com o desenrolar da investigação, concluíram que havia mesmo quem fizesse mesmo parte destes grupos. No início da matéria, eles falam em diligências a serem realizadas e que teve duas em que não foi possível realizar porque as autoridades brasileiras não têm acesso àqueles locais, porque eles são comandados pelo tráfico, pelas organizações criminosas. Isso somente seria possível mediante o quê? O uso de força. Tá? Quando se fala aqui de força, estamos falando de força policial. Isso poderia desencadear uma reação, tá? Porque estas forças policiais, para adentrar a estes locais, amigo, somente a base de carro blindado, helicóptero e por aí afora. Infelizmente é verdade, é assim. Todo mundo sabe disso. Basta acompanhar aquelas informações daquelas regiões e sobre aquelas organizações e vocês terão
esta realidade escancarada diante de si. Muito bem. Criou-se, então, um grupo de trabalho em Portugal, e este grupo de trabalho teve a missão, está em missão, está em campo, está trabalhando para resolver esta situação. Eu vou colocar um outro trecho da matéria aqui para vocês. Vejam aqui. A troco de cerca de 300 euros, cerca de R$ 1.500, num país onde o salário mínimo é de R$ 1.300, funcionários colocavam certas pessoas à frente das que aguardavam vagas numa espécie de via verde para o atendimento. Então, aquele que faz tudo certinho, que é um cidadão honesto, que não se propõe a pagar propina para ninguém. Propina, entendam aqui o termo brasileiro de propina, tá? Não é o termo português, porque em Portugal propina tem outra conotação. Propina aqui é o que nós entendemos no Brasil por mensalidade. Aquilo que se paga numa instituição de ensino, por exemplo. Aqui é chamado de propina. A propina no Brasil é isso que está nesta matéria. É o caixa 2, é o suborno através de pecúnia, através de dinheiro. Então, de acordo com a imprensa brasileira, abre aspas, o esquema montado pelos funcionários consulares redirecionavam no site do consulado o agendamento de documentação para empresas intermediárias, para que elas facilitassem e resolvessem a situação. Uma das linhas de investigação relaciona também este esquema com a entrada de alimentos do PCC em Portugal, através de uma ligação anterior ao consulado português em São Paulo, estado onde o PCC tem o maior domínio. Gente, o negócio é cabeludo. O negócio é cabeludo. Não há aqui, não dá nem para mensurar isto. Possivelmente ocorreu o denominado recrutamento operacional de funcionários do consulado pelo crime organizado. No estado do Rio de Janeiro existem diversas facções criminosas. Até aí, tudo certo, não é novidade. As principais são o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o Terceiro Comando Puro, e Amigo dos Amigos, todas com grande poderio financeiro. Em São Paulo existe o PCC, considerado uma das maiores organizações criminosas da América Latina, e que tem membros em todos os estados do Brasil e no exterior. E aí, a matéria vai seguindo, fazendo aqui menção a Robson Souza, um ex-policial militar brasileiro, autor de um mestrado na Universidade de Lisboa, que demonstra como fugitivos da justiça brasileira podem conseguir entrar em Portugal. Por quê? Falamos há pouco. O sistema de emissão dos certificados de antecedentes criminais brasileiros não retrata, não reproduz a verdade dos fatos. É simples. Portanto, este começa por aí. Depois nós vamos adiante. Então, diante dessas informações e diante disto tudo que está aqui, quando você pensa e quando você ouve comentários de que é brasileiro, não é pelo fato de ser brasileiro, gente. Isso tem em qualquer lugar do mundo. Corrupção existe em qualquer lugar. Como dito, e reafirmo, inclusive em Portugal. Ninguém foge disso. Onde há o Estado e onde há pessoas que querem vantagem, sempre há alguém que oferece a vantagem e alguém que toma a vantagem. E aí a coisa não tem mais fim. E acaba desta forma. E aí, por outro lado, nós ouvimos as pessoas, não tiro o mérito e não tiro o direito, de que devemos endurecer a imigração. Devemos acabar com a imigração. Bom, acabar com a imigração é uma coisa. Não vejo fundamento nisto. Mas endurecer a imigração, sim, tem todo fundamento. Tem todo fundamento. Endurecer a fiscalização na entrada nos aeroportos é uma maneira de se contornar o que está aqui.
O simples fato de se ter uma estrutura bem organizada, bem sedimentada, no momento de entrada, no momento de análise de pedidos, no momento de análise de documentos, gente, ressuscitaram o cidadão para fazer nacionalidade. Não é? E vamos lá, por que é que isto acontece em Portugal? Por que é que nós usamos o consulado português? Por que é que nós não fomos lá e utilizamos o consulado, a representação consular dos Estados Unidos? O brasileiro, para conseguir um visto de turista para os Estados Unidos, todo mundo sabe, todo mundo que é brasileiro e já tentou isso, sabe como é difícil. Sabe das regras. Entrevista e mais entrevista, e documento e mais documento, informação e mais informação. Aí descobriram que vindo para Portugal, ficando 5 anos, pede a nacionalidade, vai levar 6. Estou botando 6 porque vai levar mais um ano aí para tirar o tal documento na atual conjuntura. Em 6 anos você tem nacionalidade portuguesa. E dependendo ainda do tipo de situação, se você tem parentesco, se não tem, ressuscita um português aqui, faz o documento, como aconteceu, como foi descoberto, a matéria diz isso. Então você tem uma nacionalidade em 2 anos, talvez, 3, 2, não sei, 1. Depende como funciona, depende do tipo. E aí você recebe o quê? Passaporte português. Passaporte português tem passe livre para os Estados Unidos. Por exemplo, porque é português. Porque há este acordo, porque há fiabilidade naquele documento emitido por Portugal. E com um documento desse, esse cidadão, vou falar agora novamente aqui destas organizações, tem trânsito livre pela Europa e por mais uma centena de países, mundo afora. É isto que está em jogo. E por isso, quando se fala de endurecer a imigração, faz sentido. Tem sentido isto que se propõe. Agora, as investigações devem decorrer, as investigações devem se aprofundar o máximo possível e punir aqueles que são responsáveis. Digo de novo, nem todos os que estão lá dando o sangue e o suor pela instituição e pelo país são responsáveis pelo que está acontecendo. Nem todos, mas pode acontecer, e pelo visto aconteceu, de alguns estarem sim envolvidos. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, do que vem por aí, do que vai acontecer com a imigração, do que vai acontecer com as empresas envolvidas nestes processos, seja de nacionalidade, são escritórios grandes, organizados, ou escritórios pequenos, ou pessoas que se colocam lá na condição de assessores e tal. Tem tanta coisa para ser vista e revista aqui, nestes casos, que poderíamos passar horas conversando sobre o assunto. Mas não é este o foco, não é este o objetivo. Tá? O objetivo é trazer para vocês esta notícia e dizer que certamente algumas atitudes serão tomadas. E quando elas vierem, devem ser no sentido, pelo menos é isto que se espera por parte do Estado, de que talvez hajam alguns apertos de parafusos e fechamento, vedação de brechas que hoje estão disponíveis e que, desta forma, a gente consiga fazer imigração sem problemas, sem inventar a roda, mas ter um trabalho e ter um imigrante de qualidade. Também não é todo imigrante, vamos lá, que tem problemas com isso. Mas tem gente que gosta de usar pelo jeitinho. E isto é um fato. Então, vamos ver o que vem por aí. Não vamos nos surpreender se isto resultar realmente num aperto. E talvez seja necessário apertar um pouquinho, sim. Ok? Era este o recado de hoje. Era esta matéria que eu queria trazer para vocês. Poderia ser uma coisa mais interessante e melhor, tipo
o decreto que saiu esta semana, renovando os prazos de validade de documentos, de vistos. Por quê? Porque o Estado não dá conta de resolver, né, a situação. Então, é mais fácil baixar um decreto dizendo que prorroga a validade destes documentos e com isto a gente puxa um fôlego, ganha um fôlego, porque a demanda é grande. Né? Mas é isso então. Uma ótima semana a todos. Comentários e dúvidas, está aqui o nosso Instagram, podem deixar aqui embaixo também do vídeo e dentro das possibilidades nós vamos dando resposta àquilo que vier. Um grande abraço a todos e uma excelente semana.